Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vão chegando aí, sejam bem-vindos a mais uma monitoria de Química, nosso 7º encontro. Olá, Douglas, do Polo Guarani. Cassiana, do Polo Santo Dias. Pela primeira vez está acompanhando a live, seja muito bem-vinda, Cassiana. Tem as outras lives, caso você tenha interesse, elas estão no canal do YouTube. Então, vocês conseguem assistir quantas vezes forem necessárias. Oi, gente, boa tarde. Vocês me ouvem? Boa tarde, Michelle. Agora dá para ouvir você. Que bom. Boa tarde, Ana Beatriz, do Polo Guarani, Amanda, do Polo Santo Dias. Muito bem, gente. Vão chegando aí. Michelle ou Alana, se vocês quiserem falar alguma coisa, darem seu oi. Então, eu vou falar um oi para todo mundo. Obrigada por vocês me receberem, me acolherem aí. Eu espero que vocês gostem. Para mim não da tá aparecendo aula nada no chat. Que a gente possa acrescentar aí para vocês e que vocês consigam entender bem, que vocês gostem da química, né? Do mesmo jeito que a gente gosta e para vocês perceberem o quanto a química é incrível, tá? Então contem comigo nessa ajuda aí, nessa batalha. Michelle, eu só acho que seu áudio tá um pouco baixo. Eu não sei se para Peraí. todos, mas para mim tá um pouco baixo. E agora? Agora melhorou. Ah, então tá bom. Acho que eu tinha deixado baixo aqui. Temos o Hamlet aqui, príncipe da Dinamarca, com a gente hoje na live. Olha só. A Isabela, do Polo Santo Dias. Bem-vinda, Isabela. Bom, acho que é isso, né? Se vocês quiserem começar, Michelle. Alana vai falar alguma coisa? Ela tá aqui. Oi, já dei um oi, acho que a gente pode começar. Ah, então tá bom, desculpa aí. Então tá bom. E daí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se algo não ficou claro, vocês me avisam. Avisa no chat aí para eu voltar, tá bom? Se estiver rápido demais também, só falar. Já vai pôr. Estou compartilhando a tela, gostaria de saber se vocês estão visualizando. Dá para visualizar, Michelle. Já deu, já? Então tá bom. A aula de hoje é sobre as reações químicas, e daí especificamente das inorgânicas, que daí envolvem os ácidos, as bases, sais, né, os óxidos, todas aquelas funções que vocês viram anteriormente. Então, aqui, hoje, a gente vai diferenciar uma da outra, dessas 4 tipos de reações que a gente tem, e também saber montar essas reações. A gente tem que pensar no que é o cátion, no que é o ânion, para a formação dessas reações e a equação delas. Aí as reações, a gente tem que lembrar lá no comecinho, quando a gente começa a estudar química, sobre as transformações. Toda reação é uma transformação. E essa transformação é uma modificação que vai acontecer na substância, na matéria. Essa transformação, ela pode acontecer pelo lado de fora, que são as características externas, e pelo lado de dentro, que seria a sua composição química, né? Então, quando a transformação acontece do lado de fora, a gente classifica como transformação física ou fenômeno físico. Lá quando a gente está bem no comecinho, aprendendo química, aprendendo lá em ciências também, no 9º ano. A transformação química ou fenômeno químico são as reações. Então, quando a gente entra no ensino médio, a gente já vai direto para essas reações. Então, é qualquer reação que aconteça e que modifique a sua composição. Então, vai alterar as suas características internas, as suas propriedades. E daí, essas propriedades alteradas são o tipo de ligação, a sua cor, a sua reatividade, a sua condução de corrente elétrica, se libera um gás, se não libera. Então, todas essas são evidências de que acontece uma transformação química, certo? E daí, no nosso dia a dia, a gente faz
várias dessas transformações. Nem na hora que a gente acorda, dormindo a gente faz isso, né? A respiração é uma reação química. Quando a gente faz um bolo, quando a gente abre uma garrafa de refrigerante, qualquer tipo de modificação da matéria que se transforma em outra matéria, a gente classifica como uma reação química. Então, toda reação química é essa transformação. E ela vai acontecer sempre desse jeito. A gente vai ter uma substância no início, ou várias substâncias, e daí vai depender do sistema que a gente tem, do processo, e vai se transformar em outra substância, ou outras substâncias. Essa quantidade, ela é infinita. Não existe um padrão certinho para isso. O que a gente consegue é diferenciar uma da outra, mas pode ter de vários jeitos. Quando a gente pensa nesse processo do início é diferente do final, e quando a gente monta uma equação, a gente sempre vai caracterizar e dividir nesses dois jeitos, o reagente e o produto, ou os reagentes e os produtos. Então, o reagente é o que a gente vai ter no início de uma reação, e os produtos é o que a gente vai ter no final. Para a transformação química, para a reação química, esse reagente ele sempre tem que ser diferente do produto, tá certo? Então, a sua composição, a sua fórmula, a formação mesmo da matéria, ela vai ser diferente. Então, toda reação química é quando a gente tem essa alteração das substâncias. Então, forma novas substâncias no final do processo. Como a gente viu aqui anteriormente, a primeira que a gente vai ver é a reação de síntese ou a reação de adição. Essa reação de síntese ou de adição é mais antigo o nome, vocês vão encontrar em exercícios mais antigos, lá da década de 90, comecinho dos anos 2000. Agora se ouve mais e se utiliza mais a reação de síntese. A síntese é a formação de um único produto. Então, a adição, quando a gente faz uma conta de adição, o que a gente está fazendo? Pegando vários números e formando um resultado. Então, 2 mais 3 igual a 5. Então, eu tenho 2 números que vai formar um resultado só, que é um número só no final. Então, a reação de síntese, ela vai acontecer dessa forma. Sempre vai ser desse jeito. Então, a gente pode ter 2, 3, 4, daí não importa a quantidade de reagentes, e sempre vai formar um único produto. Então, quando vocês estiverem diferenciando uma reação da outra, quando aparecer um exercício que vocês precisam saber essa classificação, essa identificação, vejam dessa forma. Se depois da seta só tem uma substância só tem uma fórmula ali, a gente considera uma reação de síntese, tá certo? Então, sempre pensem dessa forma genérica aqui. Então, a reação de síntese é a formação de um produto só. Aí, aqui eu coloquei o exemplo do óxido de cálcio mais a água. Essa reação é a reação que vai formar o hidróxido de cálcio. Então, lembra lá que vocês viram nas funções inorgânicas, que a gente tem aqui um óxido, certo? Porque a gente tem um metal ligado ao oxigênio. Aí a reação com a água, que daí a gente pode também falar que é uma reação de hidratação, por conta que a presença da água né, a molécula da água, a substância, vai incorporar nessa substância. Então, essa reação aqui de 2 reagentes vai formar o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio, porque o OH vai caracterizar como uma base, certo? E daí essa base, então a gente tem um produto só. Então, tem o metal, que é o cálcio, mais a hidroxila, que vai caracterizar a base. Vai ter o índice 2, porque o cálcio ele tem uma valência, uma carga de mais 2 aqui. Então, essa é uma reação de síntese, porque a gente tem 2 reagentes que formam um único produto, tá certo? Então, quando vocês forem diferenciar, vocês vejam dessa forma. Então, a gente tem
sempre um produto, formou um produto, não importa a quantidade de reagentes, vai ser uma reação de adição. Dentro das reações de síntese, né, reação de adição, a gente tem uma reação muito famosa e muito utilizada na área industrial, que é a síntese da amônia, ou a síntese de Haber-Bosch. Essa síntese, ela a amônia, né, a produção da amônia, ela é produzida em grandes escalas. Então, ela é utilizada muito em fertilizantes, mas ela também é utilizada em desengordurantes, que a gente usa na nossa cozinha aí com muita facilidade, e também é um gás de refrigeração industrial. A amônia, ela é um gás incolor, extremamente irritante, e o fato dessa irritabilidade, né, dos nossos olhos, das nossas narinas, faz com que ele seja tóxico também. Então, a inalação desse gás não é saudável. E ele tem uma característica básica, então, um caráter alcalino ali, por conta da presença do nitrogênio aqui, certo? Daí, o que acontece com essa síntese de Haber-Bosch, essa síntese da amônia? Ela tem uma característica específica. Esses dois químicos aqui, o Haber e o Bosch, eles conseguiram estabelecer uma eficiência na produção. Eles conseguiram perceber que eles controlando a temperatura e a pressão dessa reação, eles conseguiam... eu não consigo... Peraí que eu vi um negócio... Não, tá, desculpa, gente. Vamos lá. Eles conseguiram perceber que se eles controlassem e se eles estabelecessem um valor de temperatura e de pressão elevados, eles conseguiam produzir a amônia em grande escala, numa quantidade de tempo bem menor. Então, essa síntese, esse processo de Haber-Bosch, ele é muito utilizado e ele cai muito nos vestibulares, principalmente da Unicamp, que envolve essa parte mais teórica, né, de alguns exercícios envolvendo mais essa teoria. Então, o que acontece aqui nessa reação de síntese da amônia? Existe a presença de um catalisador, e um catalisador é uma substância que ela vai acelerar a reação, mas ela não vai mudar em nada o que vai acontecer. Então, a gente pode pensar num catalisador assim. Por exemplo, se a gente estiver fazendo a laje da nossa casa, vai. E daí a gente tem que carregar o cimento, que o caminhão, ou a areia que o caminhão despejou lá na calçada para dentro da nossa casa. Eu posso pegar um balde, encher de areia e levar para dentro da minha casa. Eu vou conseguir carregar toda essa areia? Eu vou. Mas eu também posso pegar um carrinho de mão, de pedreiro, e encher esse carrinho e levar para dentro. Vocês concordam que eu vou levar mais areia dentro do carrinho? Que vai ser mais rápido esse processo? Só que eu não vou mudar a areia. Ela vai continuar do mesmo jeito ali. Então, o catalisador é isso. É uma substância que vai ser incorporada na reação, nesse sistema, que ele só vai facilitar a reação. Então, ele vai acelerar esse processo. O catalisador, no caso da síntese da amônia, ele é um catalisador metálico. Aí é utilizada a platina para essa reação, tá certo? E a temperatura e a pressão são elevadas. Então, é em torno de 400 graus Celsius na temperatura e uma pressão controlada também de 400 atmosferas. Então, Haber-Bosch ele conseguiu perceber que a presença desse catalisador e controlando a temperatura e a pressão nesses altos números aqui, né, nesses números elevados, ele conseguia produzir uma amônia em grande escala. E isso para a indústria é ótimo, né? Quanto menos tempo você gastar, melhor vai ser. A amônia é o NH3. Então, como que é essa produção? Como que é essa reação da síntese da amônia? É o nitrogênio gasoso mais o hidrogênio gasoso também. Então, esse G, entre parênteses, como se fosse o índice de atomicidade, né? Pequenininho aí, que a gente pode
vulgarmente falar, ele corresponde ao estado físico. Então, as duas substâncias gasosas controlando a temperatura e a pressão, então na temperatura de 400 graus e na pressão de 400 atmosfera, a gente consegue produzir uma grande quantidade de amônia. Então, a reação é essa: nitrogênio gasoso mais hidrogênio gasoso, que formam a amônia gasosa também. Então, nós temos dois reagentes que formam um único produto, que é a amônia, tá certo? Pensando sempre que toda equação precisa ser balanceada, e se a gente for pensar na natureza, a gente sempre está em equilíbrio, ou a natureza sempre tende ao equilíbrio. Então, a gente precisa igualar a quantidade de átomos que a gente tem antes da reação, antes, né, de acontecer essa transformação, com o que a gente tem depois. Isso a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, então não se espantem com esses números. Só quero que vocês lembrem-se deles ou guardem esses números para a gente retomar nas próximas aulas, tá bom? Tudo bem até aqui? Posso continuar? Isabela, Felipe, Ana Beatriz, todos disseram que tudo bem. Douglas também. Pode continuar, Michele. Então tá bom. Tá muito rápido, tá muito devagar. Tamires, Alana, ou todo mundo, Douglas, Isabela, me avisem, por favor. Tá bom, Michele. Acho que tá bom. Pode ir continuando. Pode ir? Você pode. Então tá bom. Então, o Douglas disse que tá um pouquinho rápido demais. Ixi, tá quiser bom. um pouquinho com mais calma. Mas tá dando para entender. Ah, então tá bom. Vamos me controlando aí, tá bom? Velocidade. Beleza. Então tá. Então assim, ó, então retomando lá, a reação de síntese é aquela reação que vai formar um único produto, certo? Então, a gente tem 2, 3, 4 reagentes ou mais, não importa quantos, e a gente vai formar um único produto. A reação de decomposição ou de análise é a reação que é o contrário, que é o inverso dessa reação de síntese. Então, lá, na reação de síntese, a gente tinha vários reagentes e formava um produto. Aqui na reação de decomposição é o contrário. A gente vai ter um reagente só e ele vai se decompor, então ele vai se dividir em vários outros produtos, tá certo? Então, a gente sempre vai pensar, síntese forma um e a decomposição forma vários, então é o contrário. É bom a gente conseguir relacionar essas duas reações e a gente sempre pensar que elas são uma contrária da outra, tá certo? Então, a reação de decomposição ou de análise é aquela que a gente vai ter um reagente só. Lá na matemática, quando a gente faz a decomposição de um número, que é a fatoração, por exemplo, a gente pega esse número e vai dividindo nos seus múltiplos. Então, aqui na química, a gente vai pegar uma substância só e essa substância vai se dividir, tá certo? Daí a gente tem alguns tipos de reações de decomposição. Não se preocupem com os nomes, porque eles são tranquilos de vocês relacionarem com o que acontece, tá certo? Então, assim, os nomes são fotólise, eletrólise, pirólise. Todos eles terminam com "ise", né? Esse "ise" é um sufixo de quebra. Ele indica que é uma quebra. Então, não tem análise aqui, ó, o "ise" no final? Então, é essa quebra, tá certo? Então, é essa separação. Então, a fotólise de fóton, ela é relacionada à luz. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma reação que ela vai se decompor, que a substância vai se dividir em outras por conta da presença da luz. É a luz que vai fazer com que essa substância reaja, tá certo? Tem alguns remédios, alguns antibióticos, que eles têm uma embalagem
opaca. Antigamente era aqueles vidros escuros, marrons, assim, né? E agora alguns antibióticos, alguns vidros, eles são opacos, todo branco, todo azul. E daí ele é desse jeito por conta disso, para que ele não se reaja, não se interaja com a luz, tá bom? E não se decomponha. Então, fotólise de fóton, de luz. Eletrólise de elétron, que daí que vai relacionar com corrente elétrica. Então, vai ser o tipo da reação que vai se decompor, que vai se dividir em relação, com base na presença da corrente elétrica, tá certo? E pirólise, piro, de pirotecnia, por exemplo, de fogo, né? Então, está relacionado com o fogo. Ou também termólise, mas esse termo termólise é muito antigo, são livros bem antigos ou exercícios muito, muito antigos que vocês vão encontrar. É muito raro de vocês encontrarem agora nessa época. Então, pirólise de piro aqui, de fogo, tá certo? A pira olímpica, né, que a gente fala, que esse ano teria a Olimpíada, daí acender a pira olímpica está relacionada com essa chama aqui, tá certo? Com fogo. Então, pirólise vai ser aquela reação que vai se decompor, que ela vai acontecer a decomposição, essa separação, por conta da presença do fogo. Só que fogo é um jeito mais simples da gente falar. Então, a gente fala que é na presença da energia na forma de calor, tá bom? Lembrem-se lá, quando vocês estiverem passando para a segunda fase, respondendo os exercícios bonitinhos, assim. Então, daí lembrem-se disso. Então, a gente não vai usar fogo, queima, não. A gente vai usar energia na forma de calor. Esses termos bonitinhos, as pessoas que corrigem as provas adoram de encontrar. Então, retomando aqui, ó. Então, a gente tem a fotólise, que é em relação à luz, né, de fóton. Eletrólise, de elétron, de corrente elétrica. E pirólise, em relação ao calor, tá certo? E o ise sempre vai relacionar com a quebra de algo, tá? É um sufixo que vai indicar essa quebra aí, tá bom? Esses nomes, assim, então, vocês não são obrigados a saber, mas é legal de vocês, de pelo menos ter uma noção e conseguir interpretar pela palavra, né? Pela morfologia da palavra aí. Às vezes isso é útil. Então, ó, um exemplo bem legal de fotólise é em relação ao peróxido de hidrogênio, que é a nossa famosa água oxigenada, né? Tem os de 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, que serve tanto para desinfeccionar algum machucadinho que a gente tenha, como uma para clarear os nossos pelos dos braços, das pernas, ou o cabelo e tudo mais, platinar aí. Então, o peróxido de hidrogênio, e daí ele entra naquela classificação, naquela função óxido, certo? Por conta dessa presença dos dois oxigênios aqui. Então, toda vez que vocês encontrarem um metal, mas geralmente vai ser só o peróxido de hidrogênio, que é o da água, que é o hidrogênio, desculpa, vocês vão encontrar, então sempre vai ser o O2. Então, apareceu o O2, vocês já identificam como um peróxido, tá bom? Então, peróxido de hidrogênio. AQ. Esse AQ está indicando que é um sistema aquoso, que ele está dissolvido na água, que ele está na presença da água, tá certo? Então, ao invés de colocar o H2, O2 mais a água, a gente indica dessa forma, tá bom? Então, esse AQ, toda vez que vocês encontrarem o AQ, vocês vão saber que é um sistema aquoso, que está dissolvido na água, tudo bem? E é importante também, então, pensando, se vocês forem fazer uma prova dissertativa, de colocar essas informações e saber colocar desse jeito, porque as pessoas que corrigem olham sempre com olhos melhores e se acalmam quanto a isso, tá bom? Então, o peróxido de hidrogênio, o que acontece? Ele, na presença da luz, ele vai se decompor.
Então, ele vai se decompor e vai liberar oxigênio aqui, ó, o O2 gasoso. Então, vai ficar água, né, H2O líquido, OL aqui do estado físico líquido, mais o O2. Então, por exemplo, se a gente tiver uma água oxigenada num vidro transparente, não adianta de nada. Por exemplo, eu compro lá um vidro de água oxigenada e vou dar metade para a Tamires aí, que ela está querendo dar uma clareadinha nos pelos do braço dela e tal, então eu passo para ela. Só que eu não tenho um vidro escuro. Então, o que eu faço? Eu pego um vidrinho meu transparente lá e dou um tanto para ela. Ela vai, leva o vidrinho, deixa lá na penteadeira dela e tal, daí no final de semana ela vai fazer. Vai funcionar? Não, porque já era aquele peróxido lá. Aquela água oxigenada já foi para o beleléu, já foi embora, por conta da luz. Então, durante todo esse tempo, a luz ela reagiu com a água oxigenada, e daí a hora que ela abriu o frasco, vai sair todo o oxigênio, que já se decompôs, e ali dentro vai ficar só a água lá dentro, tá certo? Então, quando a gente fala numa decomposição por fotólise, na maioria das vezes, a liberação vai ser o gás oxigênio. Também pode acontecer de liberar o gás hidrogênio para alguns compostos, para algumas bases, como, por exemplo, toda, né, base sempre é o metal, mais a hidroxila, mais o OH. Mas, de forma geral, a fotólise, um bom exemplo disso, para a reação, assim, é essa aqui da água oxigenada. Aí, lembrando da equação balanceada, né, que a gente precisa equilibrar a quantidade de átomos que a gente tem no início com o final. Mas só olhem, só prestem atenção, assim, reparem em como a gente escreve essa equação balanceada, que mais para frente a gente vai aprender direitinho a fazer isso e vocês vão gabaritar nessa parte, tá bom? Então, aqui o exemplo de fotólise, aí um exemplo de eletrólise, clássico exemplo de eletrólise, que é a água, a decomposição da água e a produção do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Então, a gente tem um produto que vai se dividir em dois. Então, faz uma descarga elétrica, né? Passa uma corrente elétrica junto com essa água no estado líquido, porque favorece a força da ligação. E daí vai formar dois produtos, desculpa, o hidrogênio e o oxigênio. A eletrólise ela é utilizada em grande escala também para a produção do gás hidrogênio. Aí, se a gente for pensar nos carros híbridos, também tem uma galera, os primeiros carros híbridos, né, aqueles primeiros carros elétricos, eles iam por esse lance, por essa reação da eletrólise. Aí, mais um exemplo aqui do funcionamento do airbag. O airbag, o que a gente tem? A gente tem o nitreto de sódio, que é o NaN3, sólido. Então, tá vendo o S aqui do sólido? Então, é o nitreto de sólido que vai, quando o airbag vai funcionar, o que vai acontecer? Vai ter uma faísca elétrica, vai ter uma descarga elétrica ali no volante, e daí ele vai liberar o nitrogênio gasoso e o sódio sólido. O que o nitrogênio? Se vai liberar o nitrogênio gasoso, o que vai acontecer? Vai inflar aquela bolsa ali, né? Aquele saquinho lá, tá certo? Então, é assim que acontece, tá bom? Então, a gente tem dois exemplos, mas, de verdade, o mais utilizado e o que vocês vão encontrar nos exercícios, de uma forma bem assim, 90% vai ser a eletrólise da água. Mas é bom saber que o airbag é o nitreto de sódio aqui, tá bom? E daí é um sal, né, gente? Porque, ó, a gente tem o metal proveniente de uma base, desculpa, que é o Na, e a gente tem o N3, o N que é proveniente do ácido, tá bom? Esse 3 está errado, gente. Agora que eu vi, desculpa aí. O 3 é aqui, ó, entre o Na e o nitrogênio, tá bom? Deixa eu corrigir rapidinho. Nossa, olhei.
Me passou um erro aqui. Desculpa, gente. Então, aqui também está errado. Pronto, é assim. Tá certo? Então, é isso. Aí, a pirólise. Quem estuda nas escolas estaduais, provavelmente no primeiro ano, ouviu muito falar sobre o calcário, a rocha calcária, e daí a decomposição dessa rocha, que era pela pirólise, então, pela ação do calor, certo? E daí é uma rocha que com o calor, se a gente aquecer esse calcário, esse carbonato de cálcio, certo? CO3 carbonato, e o Ca é o cálcio, ele vai se decompor no óxido de cálcio, que é a cal virgem, que é o cimento, e no gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Tudo bem? Esse processo aqui é a produção do cimento. Essa cal virgem é a matéria-prima para o cimento. Então, essa reação é uma das grandes responsáveis pelo efeito estufa, pelo aumento do efeito estufa, na verdade, né? Por conta da cimenteira. Então, todas essas indústrias de cimento, elas têm uma grande responsabilidade em relação ao aumento desse efeito estufa, por conta da grande emissão de gás carbônico que vai produzir aqui. Então, tá vendo? Ó? Então, a gente tem um reagente que forma 2 produtos. Michele, o seu áudio está baixando cada vez mais. Meu Deus do céu. E agora? Agora melhorou muito. É que ele foi abaixando, abaixando. Eu acho que eu me empolgo com a minha mão aqui. Deve ser isso. Ah, pode ser. Desculpa, daí me avisa, tá bom? Tá bom. Obrigada. Desculpa, Nada. gente. Então, aqui, ó, mais um exemplo de pirólise é o fermento químico, né? Quando a gente usa lá para fazer um bolo, um pão. Então, o que a gente tem? Bicarbonato de sódio, que está aqui. Olha eu, tá certo? E daí ele vai formar essas 3 substâncias. Tá vendo que não necessariamente vão formar 2 substâncias, 2 produtos? Então, a gente pode produzir, pode formar mais do que 2, tá certo? Então, fermento químico também é um exemplo de reação de decomposição. Daí, se vocês tiverem que montar uma equação, uma reação, tem que lembrar o seguinte, ó, se a reação for formada, vai formar o ácido carbônico, por exemplo, H2CO3, a gente não vai escrever desse jeito. A gente vai escrever CO2 mais H2O, tá certo? Porque esse sinal, né, de maior e de menor, se a gente coloca uma substância entre esses 2 sinais, está indicando que é uma substância instável. Então, ela não vai ficar desse jeito. Então, o ácido carbônico, quando ele é produzido, ele não vai ficar desse jeito nem por um instante. Então, ele já se decompõe novamente em gás carbônico, né, no CO2 e mais na água, tá bom? Então, por exemplo, quando vocês forem montar uma reação e perceberem, mas não, eu fiz e não deu a mesma coisa, prestem atenção nisso, em relação à instabilidade do ácido carbônico. E isso aqui acontece quando a gente abre um refrigerante, tá certo? Então, toda vez que a gente abre uma garrafa de refrigerante, a gente está liberando esse gás carbônico. Então, se a gente não toma o refrigerante de uma vez, ele vai ficando choca, né? Que a gente fala assim, choco, porque é esse sem graça aí por conta da falta do gás carbônico que vai sendo liberado, tá bom? Aí agora, eu gostaria que vocês me ajudassem e falassem para mim dessas reações que tem aqui, quais dessas reações, daí vocês podem colocar no chat aí pelos números, quais são reações de análise, de decomposição. Tem alguma reação de decomposição aqui?
E aí, gente? Felipe perguntou se é a 1 e a 4. O Douglas falou que acha que é a 5. A Ana Beatriz falou 3 e 5. E o Douglas falou não sei. Então, vamos lá, ó. Decomposição, o que a gente viu lá que era decomposição? Deixa eu voltar na primeira lá, que era mais... Cadê? Uma reação de decomposição, o que a gente vai ter? Qual que vai ser a característica dela? Um reagente e vários produtos, certo? Então, vamos ver nosso exercício. A gente tem um reagente e 2 produtos. Então, quem falou a 1, falou certo. Tá certo? Tá bom? Então, essa aqui é uma reação de decomposição. Ó. A gente tem um reagente, que é o cloreto de amônia, e formam 2 produtos. Aqui na equação 2, na reação 2, a gente tem 2 reagentes, ó, o N2 e o H2. Então, não é decomposição. E a gente tem um produto. Se tem um produto, é a reação de síntese, que é a reação de adição. Tá certo? Então, por enquanto, só a reação número 1. Na reação 2, ó, a gente já tem 2 reagentes aqui, tem 2 substâncias. Então, não é uma reação de decomposição, de análise. Tudo bem? Então, a reação de análise, ela sempre vai ter um reagente, vai começar com um e vai acabar com vários. A 4 também não é, por conta desses 2 reagentes que a gente tem, que é o iodeto de potássio e o cloro. E a 5 é uma pegadinha aí, né? Que a galera adora fazer uma pegadinha, porque a gente tem uma substância no início e outra no final. Então, também não se enquadra na decomposição. Então, a correta é só a 1, tá bom? Felipe, foi bem no raciocínio. Só toma cuidado, você colocou a 4, daí pensa que a gente tem 2 substâncias aqui. Tudo bem, gente? Todo mundo entenderam o que não deu certo nas respostas? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ana Beatriz diz que entendeu. Douglas falou, então é um composto que gera 2? Ele perguntou, né? 2 ou mais. 2 ou mais compostos. Felipe entendeu, obrigado. Douglas perguntou, gera 2 compostos? Ah, entendi, obrigada. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, ó, bem tranquilo, tá, gente? Michele, rapidinho seu áudio baixou de novo. Tá, valeu. Então, aqui, ó, só para a gente memorizar, assim, a reação, então, de síntese vai ter um reagente, vão ter vários reagentes e um produto. A de decomposição é o contrário, um reagente e vários produtos, tá bom? A reação de simples troca, ela vai ser uma reação que a gente vai ter uma substância simples, uma composta que vai se trocar. Então, eles vão trocar, vão se interagir e vai rolar uma troca aqui. E daí vai formar uma nova substância simples e uma nova composta. O que é uma substância simples e uma substância composta? Uma substância simples é aquela que tem um elemento só. Então, toda vez que aparecer uma letra só, né, um símbolo só, a gente vai entender como sendo uma substância simples. Então, o O2, N2, H2, Fe, o E é minúsculo, então ele faz parte do F maiúsculo, tá certo? Então, substância simples tem um elemento só. Substância composta tem 2 ou mais elementos na sua fórmula. Então, a reação de simples troca, ela vai ter uma fórmula que tenha um único elemento e uma outra fórmula que tenha 2 ou mais elementos, tá certo? E daí, gente, é assim que vocês vão conseguir diferenciar.
tem uma substância simples e uma composta, a gente já vai se ligar que é uma substância, é uma reação de simples troca. Só que essa reação de simples troca, ela só vai acontecer se o elemento que vier atrás dele for mais forte, mais reativo, tá certo? Então, a gente tem uma linha de reatividade aqui, ó. Quer ver? Peraí. Deixa eu vir para cá. Aqui, nessa reação, a gente tem o zinco, que é uma reação, que é uma substância simples, tem um elemento só. E a gente tem uma substância composta, que tem 3 elementos aqui. Essa reação, ela vai acontecer porque o zinco é mais reativo que o cobre. Então, ele vai mesmo, é a reação de bruta, assim, né, de força. Então, ele desbanca o cobre. Então, ele vem para o lugar do cobre. Daí vai ficar, né? Então, ZnSO4 e o cobre vai ficar sozinho. Então, uma reação de simples troca. A substância simples vai trocar de lugar. Elas trocam de lugar. E como que a gente sabe se vai acontecer isso ou não? Quem que é mais forte, quem é mais fraco? Por essa lista aqui, ó. F1, que é a família dos metais alcalinos, que é a primeira coluna da tabela periódica, certo? Tirando o hidrogênio. Então, se a gente pensar lá todos os elementos, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, todos eles são elementos da primeira família. Então, eles são os mais fortes, são os poderosos. Aí vem a segunda família, que são os metais alcalinos terrosos. Berílio, magnésio, cálcio, certo? O estrôncio, o bário e o rádio. Então, eles são os segundos mais fortes. Aí entram os metais comuns, alumínio, zinco, cromo, ferro, níquel, estanho, chumbo e vem o hidrogênio. E depois os metais nobres. E aqui os ametais, que é se a gente for olhar, ó, é a família 17, que é a família dos halogênios, tá bom? Então, vem o flúor, o oxigênio, o cloro, o bromo, iodo, mais o enxofre aqui. Essa reação. E, então, naquele exercício que a gente tinha, o que a gente tinha aqui? Ó? O zinco que desbancou o cobre. O zinco está na galera dos metais comuns. E o cobre está nos metais nobres. Então, o zinco é mais poderoso. Então, ele desbanca o cobre. Tá certo? E aqui, gente, infelizmente, vocês vão ter que treinar e decorar. Não tem muito o que se fazer quanto a isso, tá certo? O que dá para fazer é F1, F2, né, nessa sequência, para memorizar. F1, F2, os metais comuns e os metais nobres. E daí, nesses comuns e nobres, a gente tem uma noção de quem eles são. Eu detesto falar que vocês têm que decorar, mas é verdade, tá bom? Isso não dá para não fazer. E olha aqui, ó, uma reação de simples troca. O alumínio mais o ácido clorídrico, HCl. O que acontece aqui? O alumínio é uma substância simples e o HCl é uma substância composta. O alumínio vai desbancar o hidrogênio? Não. Ele é mais fraco que o hidrogênio. Tá vendo? Ó, que ele nem tá nessa lista, que ele tá aqui. Ah, não, peraí. O alumínio é mais forte que o hidrogênio. Então, ele... Gente, peraí. Eu fiz ao contrário a reação, desculpa. Pula essa. Esquece essa aqui. Michele, Oi. uma coisa que a gente pode talvez dizer é que os metais mais reativos são aqueles que vão ter uma tendência maior a perder elétrons, né? Também. Então, acho que isso ajuda um pouco a pensar qual que vai reagir mais, pensando e olhando para a tabela periódica. Boa, Tamires, boa. Obrigada por lembrar disso. Ótimo. Imagina. Valeu. Imagina. Então, vamos lá. Então, daí aqui, ó. Deixa eu achar o que eu quero.
Espera aí, gente, rapidinho. Aqui, ó. Então, vamos lá. Nessa também, tá vendo? Então, o cobre, ele entra como metal nobre, daqueles que ele vai ser mais fraco que o zinco, que é um metal comum. Nessa reatividade, então, ele vai ser menor. Então, ele não vai ter força, ele não vai ter esse poder de reação para fazer essa troca. Então, é uma reação que não ocorre, tá bom? Cadê a outra? Então, Tamires, eu estou um pouquinho preocupada com o tempo. A gente pode parar em simples troca? Ou excede? Ah, eu acho que você pode ir até o final. Posso Sem ir? problema. Uhum. Ah, então tá bom. Aí aqui também, ó, a reação do sódio com a água. O sódio, ele é mais reativo que o hidrogênio. Daí a gente tem que pensar também, cadê? Que essa troca, que esse deslocamento que vai acontecer, ele vai acontecer só entre semelhantes. Então, o metal, ele vai deslocar um metal, ou um hidrogênio, e o ametal, ele desloca o ametal. Então, eu nunca vou ter um metal deslocando o ametal, tá certo? Um não metal, né? O prefixo A e daí é de não. Então, e o contrário também. Então, um não metal deslocando um metal não vai acontecer, tá bom? Então, é sempre entre os semelhantes. Aqui, ó. Uma reação, então, entre elementos, né, que sejam não metais. O cloro, Cl2, com o brometo de sódio. Então, o cloro, ele é mais reativo que o bromo. E daí, lembrando que a Tamires falou em relação à reatividade, se a gente lembrar lá da tabela periódica da família 17, que é a família dos halogênios, o cloro ele está mais para cima do que o bromo. Então, todo aquele lado direito da tabela, e quanto mais alto, mais reativo ele é, tá certo? Então, o cloro ele é mais reativo que o bromo. Se vocês tiverem a tabela nas avaliações, é melhor ainda, mas se não, tem que dar uma lembrada de como é a tabela periódica. Então, aqui o cloro, ele vai deslocar o bromo, por conta dessa reatividade dele. Então, ele desbanca. Aqui também, né, o flúor está mais acima ainda que o cloro, então ele é mais reativo, e daí ele desbanca o enxofre. Tá certo? Mais uma de ametal, de não metal. E daí essa reação de simples troca também pode se chamar, vocês podem encontrar como deslocamento, que é esse lance mesmo de tirar do lugar. Então, o iodo, ele não consegue fazer esse deslocamento do cloro, porque ele tem uma reatividade menor, tá certo? Então, essa reação, ela não ocorre. E quando vocês forem montar essa reação ou escrever, pode colocar não ocorre ou só deixar em branco, não tem problema também. Aí aqui, gente, vamos lá. Então, essas são as de simples troca. Alguma dúvida em relação às reações de simples troca ou deslocamento? Alguma pergunta? Não? Então, vou continuar. Deixa eu ver. Pode continuar, Michelle. Qualquer coisa, eles avisam aqui no chat e a gente volta. Então, tá bom. Então, a gente viu a reação de simples troca e agora a gente vai ver a de dupla troca. Então, simples troca era porque a gente tinha uma substância simples e uma substância composta. Na de dupla troca, então vai ser as duas substâncias vão se trocar, vão se deslocar, certo? Então, a gente tem duas substâncias compostas. Então, vão ser sempre duas substâncias compostas no reagente e duas substâncias compostas nos produtos, tá certo? Então, são aquelas substâncias, lembrando que substância composta é aquela que a gente tem
dois ou mais elementos na sua fórmula. Então, um exemplo de reação de dupla troca é uma reação entre o nitrato de prata, AgNO3, no sistema aquoso, certo? Mais o cloreto de sódio, que também no sistema aquoso. Então, aqui vai acontecer uma dupla troca. A prata, o Ag, ele é o cátion. Sempre o primeiro elemento da fórmula, ele corresponde ao cátion. Então, ele vai reagir e ele vai trocar de lugar com o cátion da outra fórmula. Então, essa prata vai trocar de lugar com o sódio. Então, vai ficar a prata com o cloro, que vai formar o AgCl, cloreto de prata, que daí entra na questão da solubilidade, que ele é insolúvel, então ele se torna sólido. E daí aqui vai formar esse ânion, que é o NO3, junto com o cátion do outro, que é o NaCl, que é o Na. Oi? Vou continuar. Tá certo? Então, tá rolando uma dupla troca aqui. As duas substâncias vão trocar de posição. Então, o cátion de uma vai trocar de posição com o cátion da outra. Tá certo? E lembrando sempre que o primeiro elemento da fórmula é o cátion. E é ele que vai ser trocado. Tem uma exceção, que é a amônia, que é o amônio, que é NH4, que é o único cátion que tem mais de um elemento. O restante, todos eles têm um elemento só, tá certo? Então, aqui, ó, uma reação de um ácido, que é o H2SO4, mais um sal, que é o cianeto de potássio. Então, a gente vai trocar o hidrogênio com o potássio. Então, fica hidrogênio mais o que sobra, que é o CN. Então, forma o HCN, que é o ácido cianídrico aqui, né? Sempre quando aparecer o hidrogênio, vai ser, a maioria das vezes, a gente classifica como ácido. E aqui, então, vai ficar o potássio, que estava com o cianeto, com o CN, junto com o SO4, tá bom? Então, forma o H2SO4. Então, a diferença dessas duas reações entre a simples troca e a dupla troca é essa. Na simples troca, a gente tem uma substância simples e uma composta, e na dupla troca, a gente tem duas substâncias compostas. O balanceamento, que a gente vai ver mais para frente, eu gostaria que vocês só olhassem para ele. Aqui, ó, uma reação entre o ácido clorídrico e o bicarbonato de sódio. Essa é uma reação que vai formar o ácido carbônico. Aí lembra que a gente viu ali um tempinho atrás que o ácido carbônico é um composto instável e que ele nunca vai ficar desse jeito, ele nunca vai parar assim? Então, o que, que vai acontecer? O hidrogênio vai trocar de lugar com o sódio aqui. Então, o sódio vai ficar com Cl, que é o cloreto de sódio. E esse hidrogênio vai se juntar ao que sobrou. Então, vai sobrar 2 hidrogênios, que é o H2, mais o CO3 aqui, que é o ácido carbônico. Só que esse ácido é instável, então ele não fica desse jeito. Então, a gente nem monta essa equação dessa forma, a gente já vem direto para isso aqui. Então, a gente substitui esse produto formado, que é o H2CO3, para CO2, que é o ácido carbônico, desculpa, que é o dióxido de carbono, mais a água, tá bom? E lembrando que a água, né, é o cátion H+, com o ânion hidroxila, que é o OH-, tá certo? Então, é isso, gente, ó. Então, retomando lá, a reação de síntese é aquela que vai formar um único produto. Então, a gente tem vários reagentes que formam um produto. Na reação de decomposição é o contrário. Então, a gente tem um produto, uma substância como reagente e forma vários produtos. Simples troca, a gente vai ter uma substância simples e uma composta. E na dupla troca, a gente vai ter uma reação entre duas substâncias compostas que vão se trocar, tá certo? Aí tem um videozinho aqui, que é só para a gente ver o comecinho desse vídeo.
Eu acho que eu preciso colocar como apresentação para eu conseguir clicar. Ele mostra bem essa força da reatividade das reações de simples troca. Vamos ver se vocês estão vendo. Tá passando para você, Michele, o vídeo? Tá passando para vocês, está? Não, eu acho que você tem que compartilhar a sua tela do vídeo. Então, peraí. Ah, tá. Valeu. Agora sim. Agora foi? Então, deixa eu voltar. Então, ó, no comecinho mostra bem essa questão da reatividade, ó, o hidrogênio com o cloro, que é o ácido clorídrico. Aí chega o zinco, mais reativo, mais atraente, que atrai os elétrons. Já era o hidrogênio, tá bom? Aí o carbono e o hidrogênio que super é atraído pelo carbono, por conta dessa reatividade. Mas o carbono, ele precisa de 4 para se estabilizar. Então, vão 4 garotos lá. Os gases nobres, que não reagem. Hidrogênio fazendo a quebra da ligação com o oxigênio. E potássio com a água, que é a reação explosiva, né? Que gera uma grande quantidade de energia liberada aí. Então, Muito incrível o seu vídeo, Michele. Muito engraçado. Um pouquinho no final. O Eloy falou kkkk. Vocês também acharam engraçado, gente? Vocês todos. Eu imagino que a química aconteça isso mesmo, né? No mundo das ligações químicas, né? Essa loucura toda de quebras e ligações novas. E daí pensa mesmo que às vezes as substâncias estão juntas ali e uma não olha para a outra. Seu áudio abaixou, Michele. Oh, meu Deus. Tipo os gases nobres ali na festa, né? Que não interage com ninguém, tudo quietinho, paradinho. Então, é só para brincar um pouquinho, e daí quem sabe vocês não esquecem isso. Sim, são os gases nobres, Achei bem né? didático. É bem legalzinho ele. Vocês O têm Douglas, alguma... Oi, pode... o Douglas falou essa foi boa, kkkk. A Ana Beatriz falou sim, adoro meme de matérias. Eu Isso aí, também. gente. Se eu pudesse, eu só dava aula com os memes. Sim. Alguma dúvida, gente? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Eu acho que eu dei uma corrida no final. Ficou mais... Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem mandar pra gente a qualquer momento. O Douglas falou ótima aula, professora. Sem dúvidas, aula muito boa, Felipe. Mas qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pra gente. Nós vamos postar esse vídeo no canal do YouTube. Prestem atenção nos vídeos que são postados lá, não tem só de química, tem das outras matérias também, então é bem legal, porque vocês conseguem assistir quando quiserem, né, e parar onde vocês quiserem também. E também tem o material disponível no Google Class, que a gente sempre disponibiliza os slides da aula, e também colocamos em algumas aulas alguns exercícios. Inclusive tem um exercício de sais e óxidos que é bem curtinho, mas para vocês fazerem, ainda está disponível lá para vocês fazerem. E é isso, deixa eu ver, tem mais alguns comentários. Está perguntando sobre as dúvidas.
Bom, se a Lana e a Michelle concordarem, nós podemos disponibilizar lá no material, no Google Class, os nossos telefones de WhatsApp, e aí vocês podem mandar mensagem para qualquer uma de nós, e assim que possível nós vamos responder. Ou também podem mandar dúvidas lá mesmo no Google Class, na aula, que vocês ficaram com dúvida, que a gente também responde. Combinado. Beleza? Por mim, tudo bem. Podemos colocar seus telefones, Alana? Sim, acho que fica mais fácil para todo mundo achar a gente. Acho que o WhatsApp é sempre um caminho mais fácil, né, para conseguir entrar em contato. Sim. Na verdade, comigo eu acho que vai funcionar mais o WhatsApp do que no Classroom. Para responder assim, acho que eu respondo mais rápido. Tá? Pode colocar, não tem problema. Bom, então era isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês ficaram com dúvida, acharam um pouco complicado, no começo é assim mesmo, mas tentem insistir, né, com calma, no tempo de vocês, no ritmo de vocês, e saibam que a gente vai estar sempre disponível para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram nos dizer. Tudo bem? Daqui a 15 dias nós vamos ter outra live de Química, a monitoria número 8. Não lembro qual vai ser o assunto, mas espero que vocês participem novamente, estejam aqui com a gente. Eu tenho um pedido para essa aula. Já chego pedindo as coisas, né? Não, é que a gente vai trabalhar com massa, número de mols. Então, se vocês tiverem em mãos uma tabela periódica, super ajuda na aula, tá bom? Então, daí podem trazer. Eu vou colocar os valores, né? A gente vai colocar aqui durante a aula, mas é legal de vocês terem a de vocês aí, tá bom? Aí, se vocês puderem, facilita. A gente colocou em alguma das aulas uma tabela periódica, mas a gente pode postar aqui também, durante a aula, voltar nela, né? Caso seja necessário. Alana, você quer se despedir de nós? Foi muito boa a aula, Michelle. Obrigada pela contribuição. E até a próxima, gente. Apareçam para as próximas aulas. Obrigada, Michelle, também. Achei sua aula ótima. Sempre aprendendo com os melhores. E é isso. Ao exagero. Obrigada, gente, pela acolhida, pela atenção de vocês. E contem comigo aí, tá bom? Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau.